Nas últimas 8 semanas, nós estamos assistindo a Ucrânia fazendo ataques bem específicos contra o território russo. Em boa medida, nós temos a Ucrânia buscando atingir postos de combustíveis, bem como também depósitos de armas. Nós assistimos isso quando a Ucrânia ataca Rostov, por exemplo, quando destruiu um importante posto de combustível naquela região, bem como também quando a Ucrânia fez ataques contra a região de Tver, na região norte, destruindo parcialmente ali o depósito de munições na região de Tver, que fica no norte e no sul. Quando nós temos também a Ucrânia atingindo a Rússia, muitas vezes se tenta atingir aeródromos ou mesmo ainda bases aéreas. É o que acontece quando a Ucrânia ataca o território de Lipetsk de maneira bastante bem sucedida. Agora, hoje nós tivemos ataques feitos pela Ucrânia contra Moscou, a fim de atingir uma estrutura de comando militar. Agora, por sua vez, também nós temos a Rússia atacando o território da Ucrânia e atingindo ali a região de Odessa com a finalidade de atingir postos de combustíveis. Os postos de combustíveis são fundamentais para a estrutura econômica de um país, tanto para a produção industrial civil, de automóvel, de combustíveis, fontes de energias, enfim, bem como também para a guerra, inquestionavelmente, não é? Além, claro, de toda a questão econômica, eventualmente quando o país exporta petróleo, gás, como é o caso da Rússia, inclusive, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o terceiro, atrás dos Estados Unidos e também atrás da Arábia Saudita. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo aí às pessoas que gostam de geopolítica, tudo bem? Para aqui ajudar o nosso canal. Pessoal, deixa o like, confira se você está inscrito no nosso canal para continuar aqui acompanhando essas abordagens nossas a respeito de temas importantes de geopolítica. Pessoal, nós temos uma outra coisa importante que é o encontro de Lavrov com liderança aí do Talibã. Então há a controvérsia e uma discussão de que a Rússia iria se aproximar do Talibã e o Talibã eventualmente governando atualmente o território do Afeganistão buscaria fazer parte do BRICS. Nós temos que a política russa interna é bastante controversa e bem difícil quando o assunto envolve as questões do mundo islâmico, mesmo porque na região do extremo sul da Rússia, na localidade ali do Cáucaso, nós temos os oblats, ou as províncias que têm uma população majoritariamente muçulmana. O caso mais notável é o da Chechênia, mas não é só a Chechênia que tem população majoritariamente muçulmana, onde há um movimento separatista, no atual momento bastante sufocado, o movimento eventual separatista da Chechênia dentro da Rússia, mesmo porque o próprio líder da região, o Kadyrov, aproximou-se de maneira bastante significativa da Rússia, inclusive tropas da Chechênia apoiam a Rússia na guerra contra a Ucrânia, enfim, né? Não somente a Chechênia, como é o caso da Ingútia ou mesmo ainda a região do Daguestão, pelo menos 3 províncias importantes naquela região têm uma perspectiva muçulmana e muitas vezes se chocam com a administração de Moscou, enfim, né? Mas mesmo assim a Rússia buscou ou tem buscado se aproximar dessas comunidades internas, tá certo? Para manter uma coesão nacional. Aliás, o Putin vai se manter no poder a partir da década de 90, do final da década de 90, inclusive no contexto ali de ter vencido a Segunda Guerra da Chechênia, que deu a ele uma ideia junto à população russa de unificador e homem forte, assim por diante, até porque no contexto da Primeira Guerra da Chechênia, ainda na década de 90, os russos tiveram ali uma situação bem crítica naquele momento dos anos 90, sob o governo de Boris Yeltsin, enfim. Além disso, nós tivemos no último ano aí, alguns ataques feitos contra a Rússia, feitos e autoproclamados ali pelo Estado Islâmico, né? Então a questão de grupos muçulmanos e a questão da Rússia é algo difícil e é conturbado e tem muito choque. Agora,
ao mesmo tempo, nós temos também a Rússia na guerra, e diante da Rússia na guerra, ela procura e precisa, não é? Certamente ampliar o seu leque de aliados e assim por diante, tudo bem? Então é um assunto importante. Claro, teremos a cúpula do BRICS na Rússia, tudo bem? Não necessariamente o Paquistão participando da cúpula do BRICS na Rússia significa que o Paquistão não, desculpem, não, é o Paquistão também, mas no caso aí é o Afeganistão. Significaria que o Afeganistão e o Talibã estariam se aproximando da Rússia necessariamente, né? Mas pode ser, vamos acompanhar aí mais informações sobre isso. Hoje é dia, conforme nós vamos aí observar, dia 6 de outubro de 2024, e nós temos os temas importantes de hoje a serem abordados. Afeganistão, conforme estamos aqui observando, e toda essa questão do mundo muçulmano e as disputas territoriais envolvendo o Islã na Rússia, que nós acabamos de mencionar. Ataques feitos com drones a Moscou pela Ucrânia. Então, a Ucrânia fez ataques com drones contra a cidade de Moscou. O objetivo ali é atingir uma escola superior de comando de armas. Nós temos ali, então, a Ucrânia fazendo ataques contra Moscou. E aí, conforme eu comecei o nosso vídeo falando que há 2 meses, há 8 semanas, a Ucrânia busca mesmo atacar de maneira específica Moscou, tá certo? Visando ali infraestrutura de guerra, tudo bem? E o detalhe aqui coincide com a data do dia 6 de agosto. Então faz 2 meses que a Ucrânia entrou militarmente no território da Rússia, uma das linhas vermelhas do Putin, aquela coisa toda, e permanece no território de Kursk. É claro que a contraofensiva russa na região de Kursk, de certa maneira, obteve algumas vitórias. Por exemplo, a Ucrânia chegou a ocupar 1.300 km² dentro da Rússia. A estimativa agora é de que o território que a Ucrânia domina na região russa é de 800 a 900 km². Ou seja, nós temos sim que a Rússia acaba reconquistando parte do território de Kursk que foi ocupada, invadida, uma operação especial, chame como quiser, por parte ali da Ucrânia, tudo bem? Então isso é algo importante em nós observarmos. Apareceu algum imbecil aqui falando, né, no nosso canal que não, porque eu fico defendendo a Ucrânia. Não, filho, né? O fato é, a Ucrânia faz ataques que são sucedidos contra a Rússia. Mas, ao mesmo tempo também, a Rússia fez a contraofensiva no território de Kursk e retomou boa parte da região, em especial, o ponto mais notável é a região de Snagost, que fica na porção leste de Kursk, a cidade de Snagost, a gente comentou aqui. Por sua vez, no mesmo tempo que a Rússia faz sua contraofensiva, a Ucrânia tentou marchar rumo à região de outra cidade ali na região de Kursk, num segundo flanco, conforme nós observamos, que é justamente a fim de chegar à região de Gluskovo, enfim, não é? Então, tem para todo mundo, digamos assim, não é? Conquistas táticas, digamos. Agora, fato é, nós tínhamos que a Rússia pretendia expulsar os ucranianos do território russo ainda em setembro, tudo bem? Porém, estamos aí na metade não é metade ainda, né? É dia 6 ainda de outubro e simplesmente a Rússia não expulsou os ucranianos da região de Kursk e vamos continuar a acompanhar, enfim, tá? E desde então, do dia 6 de agosto, a Ucrânia tem buscado fazer ataques à infraestrutura russa, né? Agora, hoje nós temos aí que a Rússia fez ataques muito específicos contra algumas regiões do território da Ucrânia. Vejam vocês, é o caso da Rússia ter atacado a região no interior do território ucraniano, cujo nome aí é impronunciável, não é? Khmelnytskyi, certo? E nesta região atingindo um aeródromo. Tudo bom? Um aeródromo, tudo bom? Ou seja, atingindo a infraestrutura da aeronáutica, eventualmente da Ucrânia, e também o ataque, o mais notável que a Rússia faz contra o porto de Odessa. O porto de Odessa fica nesta região aqui, vamos observar no nosso mapa. Notem vocês aqui. Aqui nós temos a região de Kherson, por exemplo,
E nesta região de Kherson, a presença militar russa aí naqueles 1000 quilômetros de frente de guerra, tá bom? Indo lá até a região de Kharkiv, conforme nós já falamos aqui e falamos sempre, não é? Para observar o que acontece. Odessa fica aqui, ó. Tudo bem? Então, por esta região, nós temos aí a chegada de armamentos para a Ucrânia, tudo bem? E, eventualmente, é uma região portuária importante e a Rússia fez um ataque nesta localidade, atingindo duas infraestruturas importantes. Vejamos, é o caso da Rússia ter atingindo um depósito de combustíveis, bem como também a Rússia atingindo ali um porta-containers que estaria trazendo armas para a Ucrânia. Tem até o vídeo mostrando ali a imagem aérea, o navio, né, o porta-container vai se movimentando assim, em vários ângulos, e aí solta-se o explosivo, não é? E a detonação, enfim, do porta-containers com munições na região de Odessa, feito pela Rússia. E aí tem uma coisa importante que eu falei a respeito de Israel e o Líbano, no caso o Hezbollah, o Irã, enfim, né? A mesma coisa vale aqui para a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. A depender do meio de comunicação que acompanha a guerra, tudo bem? Você vai ter uma impressão de que as vitórias são só de um lado, não é que do outro lado é só derrota, enfim. A mesma coisa, não é? Se você acompanha o outro lado. Se você acompanhar grupos que analisam a guerra a partir da Rússia, você consegue fazer as traduções, inclusive, seja pelo Google Maps, ou pelo Google Tradutor, ou porque tudo escrito em russo, né? No cirílico, que a gente sequer, pelo menos eu, nem sei quais são as letras ali, tudo bem? Enfim, mas aparentemente o que você tem é que a Rússia só tem vitória e até agora a Ucrânia não invadiu o território de Kursk, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, se nós acompanharmos o outro ponto ali, aqueles grupos mais ideológicos que só falam da Ucrânia, enfim, a impressão é que não, a Rússia não fez ataque nenhum na região do porto de Odessa e o ataque foi, né, algo minimizado, no mínimo não atingiu nada, né? Entendem que coisa? Então, a depender do ponto em que nós estivermos observando aí a guerra, a gente tem que o outro lado não tem vitória, vantagem nenhuma nunca, tá? Nunca é pego de surpresa e assim por diante, tudo bem? E é muitas vezes assim que acontece. Até um idiota comentou aqui, não, porque falando que meu conteúdo é nojento, as ideias, né? Enfim, mas assim, é difícil. O fato é que realmente a Rússia fez um ataque à região de Odessa, né? Enfim, isso é bem importante para a Rússia, a destruição ali, a tentativa de destruir campo de combustível, né? E por sua vez a Ucrânia fez ataques contra Moscou, buscando atingir uma escola militar, ok? De alto comando, inclusive. Tudo bem? E aí nós temos até fogos ali na região de Moscou. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu reitero a você, divulgue o nosso conteúdo. E se você quer um material de estudos de geopolítica, um início para começar a aprofundar nessa questão, ficar mais inteligente, dê uma olhada aí no nosso e-book. O material está na descrição do vídeo. Mas é isso. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.